Donald Trump sentiu a derrota, hein? Ele sentiu que vai perder, está desesperado e quando você sente que a viola foi pro saco, fica muito difícil de reverter. Ele começou a atacar a Kamala Harris, levantando questionamentos sobre a identidade racial dela. Algo que ela tira de letra simplesmente falando que ela já viu muito estribucho desse tipo na época que ela estava nos tribunais. Mas o desespero do Trump não tá nesse ataque, mas sim ao aceno que ele fez ao Vale do Silício. Essa é a grande questão da campanha americana. Trump falou que ele vai desregulamentar todo o mercado de criptomoeda, porque ele sabe que ele está fora da disputa. A disputa é um plebiscito no Vale do Silício sobre Kamala Harris. Então, ao falar que ele vai desregulamentar tudo, ele acena para as empresas do Vale, porque ele está desesperado. Na sua opinião, quem será o futuro presidente americano? Trump ou Kamala Harris? Trump está desesperado? Coloque nos comentários, deixa o like se você quer a derrota de Trump e se inscreva no canal. O Donald Trump, ele sente que já perdeu. Ele sente que a discussão não está mais em torno do nome dele e se ele tem ou não tem condições de ser o futuro presidente dos Estados Unidos. O voto em Donald Trump se torna um voto de rejeição ao nome de Kamala Harris, mas é ela que está conduzindo toda a campanha americana. E isso desespera o Donald Trump porque ele não consegue atacar Kamala Harris porque ele se preparou 2 anos para atacar Joe Biden, o velho, o que tem problemas cognitivos. Só que agora ele, Trump, tem problemas pelo fato de estar com uma idade avançada e ter menos energia do que Kamala Harris. Então o que ele faz? Ele busca atacar de um modo sujo, típico do Trump, mimetizando ou copiando aquilo que ele fez com Barack Obama. Ele não disputou com Obama, mas eu não sei se você vai lembrar, você é muito jovem, não lembra daqueles questionamentos sobre a nacionalidade do Obama, se ele era muçulmano, se ele era queniano. Quem fez esses questionamentos foi o Trump inicialmente. E agora ele começa a falar que a Kamala Harris ela tem uma identidade racial fluida. Ora ela é indiana, ora ela é negra, ela é aquilo que lhe é conveniente. E começa a lançar esse tipo de dúvida sobre a identidade racial de Kamala Harris, que não vai afetá-la em absolutamente nada, porque ela tem um super trunfo na manga, que é o fato dela ser ex-promotora. Então ela pode simplesmente dizer o seguinte: olha, na época que eu tava nos tribunais, eu vi muito condenado, como Donald Trump, ficar estribuchando. Então esse estribucho do Trump é só medo de quem vai ser preso, porque o Trump, se ele for derrotado, ele será preso. Só que essa fala do Donald Trump atacando a Kamala Harris com a identidade racial dela é um aceno forte para a sua base de apoiadores, porque Trump não pode perder a base do seu apoiador de classe média. Isso é muito importante, porque Trump sabe que se ele mantiver a base de apoiadores dele e Kamala Harris não conseguir unificar o Vale do Silício, ele ganha. E quem é esse apoiador do Trump? Que ao mesmo tempo que gosta do Trump, vive uma espécie de síndrome de Estocolmo, porque as propostas do Donald Trump prejudicam justamente esse apoiador, que é o americano de classe média, de meia idade, branco, mas aquele típico americano que quando toma sol fica vermelho, usa a camiseta pra dentro da bermuda, pochete, meia no metade da canela. Esse americano de meia idade era o trabalhador da classe média, trabalhador das empresas, das indústrias, das fábricas, que com o passar do capitalismo foi perdendo cada vez mais qualidade de vida, foi perdendo cada vez mais salários e condições de trabalho. E essa vai ser a primeira geração que não vai conseguir ter um acúmulo patrimonial maior do que a geração anterior. E essas pessoas sentem que elas perderam postos de trabalho, salários por conta das minorias. A mesma coisa acontece aqui no Brasil. Saiu uma pesquisa Quest faz aí uns 2, 3 meses, mostrando que 30 e tantos por cento daqueles que votaram em Bolsonaro sentem que o Estado os abandonou nos últimos 20 anos. Eles sentem que a importância da vida deles para o Estado foi completamente reduzida. E a mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Por isso que o Trump ele faz esse discurso questionando a identidade racial da Kamala Harris para acenar para essa base. Só que o que essa base de apoiadores de classe média não percebe é que o discurso de Trump, as propostas de Trump, a prejudica cada vez mais. Porque eles perderam qualidade de vida por conta do avanço do capitalismo e a deterioração dos postos de trabalho. O que Trump não tem nenhuma discussão para reverter isso. E é por esse motivo que a campanha americana tem se transformado cada vez mais em um plebiscito em torno do nome de Kamala Harris. Por quê?
Porque Kamala Harris vem de uma discussão colocada por Joe Biden sobre o Vale do Silício, sobre a atuação das grandes empresas de tecnologia, sobre a forma como essas empresas estão cada vez mais ficando oligopólios, controlando todos os segmentos. Quando Joe Biden começou a propor essa discussão, o Vale do Silício se afastou de Biden. Vale do Silício, que sempre foi majoritariamente democrata, agora há divisão. Por isso que o Elon Musk sai do Vale do Silício, vai para o Texas e faz campanha aberta para o Donald Trump. Se Kamala Harris conseguir unificar ou pelo menos reduzir as perdas dos empresários do Vale do Silício, ela vence o Donald Trump. Essa é a grande discussão. É uma discussão que está sendo feita nos Estados Unidos, mas com impactos para todo mundo, porque aqui no Brasil nós também estamos tendo esse tipo de discussão com Lula, com o STF, com a regulamentação das redes sociais. Essa é uma discussão que o Biden fez, que é sobre a criação desses grandes oligopólios, em torno de 5, 6 empresas, que não querem ser taxadas, que querem, claro, ter essa unificação, ou melhor, querem ter essa inclusão das pessoas, dos próprios americanos, no mundo global, porque quanto mais os americanos estiverem incluídos no mundo global, quanto mais vocês tiverem pessoas, eles tiverem pessoas inseridas nesse âmbito das plataformas, mais usuários eles vão ter, mais eles vão arrecadar. Ponto! Esse é o pensamento. Só que eles não querem taxação, eles não querem regulamentação. Eles querem poder atuar de modo livre, de modo solto e sem qualquer tipo de lei. E é por isso que eles migram para o Donald Trump. Eles querem continuar crescendo, aumentando seu poder, aumentando sua influência e não ter nenhum tipo de regra, lei a ser cumprida. O Trump vai entrar nessa discussão? Não. Porque se ele entrar na discussão, ele vai provocar uma reação da Kamala Harris e aí fica ainda mais evidente o que Kamala Harris vai ou não fazer para o Vale do Silício, e isso ele não quer, mas ele faz acenos indiretos. Porque o que ele fez? Num discurso extremamente desesperado, Donald Trump disse que ele vai transformar os Estados Unidos no maior país de Bitcoin do mundo. O que isso quer dizer? Ele não sabe, é exagerado até para os padrões de Donald Trump. Trump disse que o mercado de Bitcoin é tão importante como a indústria do aço na época que ele era criança. E qual é a proposta dele? Basicamente 3 propostas. Olha só. Tudo visando a desregulamentação. Primeiro, ele quer demitir o presidente do órgão que equivale à CVM lá nos Estados Unidos. Vai desregulamentar. Depois, ele quer propor leis para desregulamentar ainda mais o mercado de Bitcoin e de criptomoeda. E por fim, ele quer inserir Bitcoin como sendo parte da reserva do Tesouro americano. Então o que ele está querendo fazer? Primeiro vamos desregulamentar e depois nós vamos inserir os bitcoins na reserva americana, porque isso vai valorizar ainda mais os ativos, que é ativo especulatório. Ou especulativo, melhor dizendo. Esse é um aceno indireto ao Vale do Silício, porque os empresários do Vale do Silício, das grandes companhias de tecnologia, participam da especulação das bitcoins. Eles fazem isso. Não tem nenhum problema, porque eles são especuladores. Mas, ao falar que ele vai desregulamentar o Bitcoin, ele dá um aceno para os empresários do Vale, falando o seguinte: eu não vou mexer na legislação das Big Techs. E talvez eu até possa facilitar ainda mais a vida de vocês. Então, votem em mim. Venham para mim. O meu discurso é um discurso agressivo? É. É um discurso anti-minorias? É. Mas é o que vocês querem a respeito de lei. Então, me engulam que eu trago a devolutiva para vocês. Porque Trump sabe que se ele mantiver o Vale do Silício dividido ou um pouquinho mais para o lado dele, ele vence. Tanto que Kamala Harris recebeu uma doação de um dos fundadores do LinkedIn, que é uma rede social de currículo, de modo bem resumido. Ele deu um valor ali estupendo, mas ele falou: olha, eu tô dando esse valor para você, mas eu quero que você demita a responsável pela Secretaria de Comércio, enfim, que é uma acadêmica que foi colocada pelo Joe Biden para discutir justamente a formação desses grandes oligopólios das tecnologias. Porque os Estados Unidos querem evitar essa formação de oligopólio, porque isso quebra qualquer tipo de concorrência. Você cria grupos pequenos, há a impossibilidade de novos entrantes e acabou. Kamala Harris vai fazer isso? Ela não respondeu, mas há uma pressão
muito forte em torno disso. É a discussão do momento, pessoal. O Trump, ele começa a querer participar dela, não quer entrar, mas ele sente que a batata tá assando. Que ele não tem mais o controle da campanha americana. A campanha americana não orbita ao redor dele, mas sim ao redor de Kamala Harris.